Seja muito bem-vindo, mais uma edição do programa Vejam Só já está no ar. E olha, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante e que assim, se você fizer uma leitura rápida do texto bíblico, talvez você não se aperceba desse detalhe. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí surge a nossa dúvida de hoje. Se a morada do salvo será na Nova Jerusalém, quem são esses mansos que herdarão a terra? E de que terra Jesus estava falando? Era a cidade santa ou era a terra que vivemos hoje, como conhecemos? Esses mansos são os salvos ou são aqueles de espírito tranquilo, não dados à violência? Qual foi o ensino do mestre nessa passagem? E como administrar essa passagem dentro de todo um sistema teológico, dentro de toda uma visão, esse esquema? Como responder essas perguntas dentro de um sistema teológico? São muitas dúvidas que surgem. Talvez você aí esteja já correndo lá no seu armário para pegar a sua Bíblia, ver esse texto e já querer saber o que Jesus estava falando. Fique tranquilo, tudo isso nós vamos discutir agora, no programa Vejam Só de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Estamos iniciando com muita alegria mais uma edição do programa Vejam Só. E hoje, naquele formato que você gosta demais e que eu também aprecio muito, aquele debate presidencial. E nós chamamos assim porque ele tem tempo definido para as perguntas, para as respostas, para as tréplicas, em alguns casos até mais do que tréplicas. Às vezes o debate esquenta e é necessário usar mais tempo. Mas tudo isso para que você aprenda um pouco mais, ganhe mais conhecimento, observe muito bem, os temas que durante as terças-feiras são bem opostos, que você possa aprender e aí sim, ao final do programa, tirar as suas conclusões sobre o tema e a pergunta proposta no Vejam Só. E é com muita alegria hoje que nós recebemos dois amigos aqui para conversar e estudarmos esse tema. E eu vou começar apresentando o pastor José Carlos de Lima, que está aqui à minha esquerda. Ele é da Igreja Novo Israel. Pastor José Carlos, muito obrigado pela visita do irmão, conseguir um espacinho ali na agenda, atender o nosso convite e participar hoje conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar mais uma vez aqui, dentro do possível, respondendo a uma questão tão interessante, E ter o prazer de conhecer o reverendo. Obrigado também. E a Igreja Novo Israel está ali em São Roque, de braços abertos, recebendo todo tipo de pessoa ali que quer glorificar a Deus e servi-lo, Ali na rua Bernardino de Luca, 927, uma bênção que Deus preparou para aquele lugar. Muito bom, pastor. A cidade de São Roque é uma cidade bem bacana, bem agradável, eu gosto muito de lá. Já foi lá? Já fui lá, já. Terra do vinho, terra boa terra demais. de turistas, Isso. Me permite deixar um abraço aqui? Claro, o senhor é de casa. Muito bem, eu quero primeiramente deixar um abraço para minha esposa, a pastora Fátima, minhas filhas, Larissa e Betânia, e o nosso amado irmão, pastor Levi Martins, que esteve aqui em São Paulo, também fazendo a obra, e essa igreja bonita que está em Taubaté, interior de São Paulo. Deus abençoe toda a família dele. Muito bom. O pastor José Carlos vai nos ajudar aqui nessa intrigante questão de hoje que foi levantada como tema do programa Vejam Só. Seja muito bem-vindo, pastor. E do outro lado, do meu lado direito, recebemos aqui o reverendo Sandro Márcio de Almeida. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e atua em uma congregação da Igreja Presbiteriana da Vila Formosa. Sandro Márcio, seja muito bem-vindo. É muito bom contar com a participação do irmão nessa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez e poder participar desse debate que eu creio que ajuda muito o povo de Deus a compreender melhor a palavra do Senhor e de uma maneira que ele possa ouvir e fazer o seu exame, pedindo ao Senhor sabedoria. E o nosso objetivo aqui, pastor, é cooperar dessa maneira. Amém. Para a instrução do povo de Deus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Parque das Flores fica na Rua das Begônias, número 1. Lá no Parque das Flores é bem fronteira com Mauá, é coladinho com Mauá.
E estamos lá já há 5 anos para a glória de Deus. Muito bom. Pastor Márcio, seja muito bem-vindo. O pastor Sandro Márcio vai nos ajudar, né, a construir também essa ideia e apresentar aí algumas questões relevantes sobre o tema. O reverendo Sandro, que faz parte lá, né, do corpo de pastores da Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, o nosso grande amigo e sócio aqui do Vejam Só, né? Fala sócio, estou parecendo o Faustão, né? Aí, um grande amigo nosso, reverendo Nepomuceno. Um abraço, viu, reverendo? Saudade, viu? Dos nossos bate-papo. Muito bom. Então, antes de nós entrarmos no debate, né, nas perguntas e nas respostas, vamos acompanhar a matéria que introduz o nosso tema de hoje para dar alguma ideia sobre aquilo que nós iremos debater nessa noite. As dúvidas que pairam sobre como será a vida depois da segunda vinda de Cristo são constantes e muitas vezes geram tantos debates que dificilmente conseguimos chegar a uma única conclusão. Afinal de contas, cada vertente teológica procura responder suas perguntas dentro do sistema que criaram para explicar os textos bíblicos de maneira coerente. Feita essa rápida introdução, temos um texto bíblico que às vezes passa desapercebido quando o assunto é escatologia, pois nascem algumas perguntas com relação ao ensino que Jesus transmite nessa passagem. Vamos direto ao Sermão do Monte, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, nas bem-aventuranças descritas por Cristo. No versículo 5, lemos o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A pergunta é simples: se a morada dos salvos será na Nova Jerusalém, quem são esses mansos que herdarão a terra? Esses mansos descritos em Mateus, no versículo que acabamos de ler. A pergunta gera uma divisão no pensamento teológico, pois alguns afirmam que Jesus está falando sobre essa terra, aqui que vivemos, agora. Já outros afirmam que essa terra é a prometida Jerusalém celestial. A questão fica em 2 aspectos desse texto. Primeiro, quem são esses mansos? O segundo aspecto é: qual terra é essa que Jesus prometeu? Afinal de contas, não iremos subir ao céu? Ou será que essa é uma promessa para a nossa vida atual, ainda em nosso tempo, e não uma promessa para o porvir? O primeiro pensamento diz que Jesus não está falando nada sobre a eternidade. O ensino de Cristo é algo para o nosso tempo. O Mestre, ao falar dos mansos e de herdar a terra, ensina que aqueles que são da paz, que têm um espírito benigno, esses herdarão a terra em que vivemos, serão bem-sucedidos ainda nessa vida. Um claro contraste com aqueles que são dados à violência, que não chegarão nem na metade dos seus dias. Outro detalhe é o fato de não herdarem a terra no porvir. Isso acontece porque nesse pensamento teológico, a Cidade Santa será algo novo. Essa terra em que vivemos será completamente destruída. Por outro lado, temos aqueles que acreditam sim que a promessa de Cristo é para a eternidade. A ideia é que os mansos herdarão a terra que será transformada com a descida da Jerusalém celestial. Isso quando da volta de Cristo a essa terra. Por isso, faria sentido a fala do Mestre. Afinal de contas, esses mansos, os salvos, o povo da aliança, herdará a terra prometida, vivendo para sempre, por toda a eternidade nessa nova terra. Complicado, não é? Bom, mas fique tranquilo, vamos esclarecer todas essas dúvidas no debate de hoje. O Vejam Só já está no ar. Vamos lá, entrar então propriamente dito no nosso debate, começando com as considerações iniciais dos nossos convidados, e eles terão para isso até 4 minutos, né, para posicionarem, né, e para apresentarem a posição que irão defender em nosso debate. Pastor José Carlos, qual ano que o irmão nasceu? 65. 65. Pastor Sandro Márcio, qual ano? 70. 70. Então, o pastor José Carlos, seguindo as regras, que se não existiam eu mesmo criei agora, vai começar respondendo então por ser o mais velho. Pastor, 4 minutos para suas considerações iniciais, principalmente apresentando, né, a forma como o irmão vai defender a nossa pergunta de hoje, tema do debate do Vejam Só.
Muito bem, eu quero dizer que tem duas situações que podemos avaliar aqui em relação a esses mansos, né? Inclusive na introdução, foi muito feliz quem fez a introdução, não foge muito aquilo que nós pensamos, porque observamos que o manso, por ser pacífico, obviamente, ele tem uma probabilidade de viver muito mais na terra do que o violento. Isso aí é o Salmo 55, verso 23, que deixa claro, dizendo que os violentos não atingirão a metade dos seus dias, né? Quando avaliamos a visão geopolítica de Davi, o salmista, no Salmo 37, então você vê que o próprio Davi, ele fala no verso 2, 9 e 10, a esse respeito, que eles serão desarraigados da terra, o violento, né? Que eles não ficarão impunes. A brevidade dos seus dias, isso aí é patente diante dos olhos de todos, né? Enquanto que os mansos não, ele afirma exatamente no verso 9 e 10 também, e no 29, que herdarão a terra. O que serviu de exortação e instrução para os judeus que estavam na terra prometida, né? Então, observando o que o mestre fala a respeito, herdarão a terra, não está errado você afirmar que são todas as pessoas que têm esse espírito tranquilo, sossegado, que viverão seus dias plenos, totais na terra, de forma abençoada, não é? O oposto é exatamente do violento, como nós acabamos de expor, né? Tratando da igreja, é uma obrigação da igreja, do crente ser manso. Afinal de contas, ele aprendeu com Cristo ser manso, Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso. O Espírito do Senhor está nele, sendo ou não pentecostal que crê no batismo do Espírito Santo ou não, o Espírito do Senhor está no crente que crê em Jesus. Então o fruto do Espírito de Gálatas 5 e 22 está nesse crente, ele tem que mostrar isso no seu viver diário, né? No seu relacionamento dentro da igreja. E como diz o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, dizendo que você saiba responder com mansidão a todos que pedirem a razão da esperança que há em vós. Então, mansidão, ela faz parte do crente, da vida, da conduta do crente. Então, nós, a igreja, você não tenha dúvida, né, que a igreja do Senhor herdará, não esta terra, porque essa terra não será herdada por ninguém, ela será eliminada, como está escrito em 2 Pedro 3, 7, 10 a 12. Não é? Agora a igreja estará sim na cidade santa, gloriosa, conforme todas as promessas, começando em Filipenses 3, 20 e 21, a sair no Apocalipse capítulo 22, que acredito que vamos ter espaço para falar a respeito, não é? Então nossa posição é esta, que defendemos em relação aos mansos, e a igreja na eternidade, até já defendi aqui outra vez com outro bispo também, a esse respeito, não é? A nossa posição é exatamente essa aqui também. Muito bom. O pastor ainda tem 30 segundos. Amém. Muito bom. Então vamos lá, passando agora a opinião do reverendo Sandro Márcio, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Sandro, o irmão também tem os mesmos 4 minutos, então para apresentar suas considerações iniciais e principalmente colocando a forma como o irmão vai defender e responder a pergunta tema do debate de hoje. Sim. Nós concordamos que existe mesmo uma esperança bendita acerca de uma vida mais confortável para aquele que segue a lei do Senhor aqui na terra, que conforme ele, até o 5º mandamento diz, né, honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, de fato, é benéfico ao homem, é útil ao homem, ainda que ele não fosse religioso, se ele tão somente seguisse os princípios éticos da palavra de Deus, éticos de uma vida cidadã, de uma vida ordeira, ele teria uma vida melhor e talvez até mais longa, por assim dizer. Contudo, nós sabemos que isso é como regra geral, é como Provérbios que nos dá pensamentos do bem viver.
Então diz que ensina a criança o caminho que deve andar, quando for velha não se desviará dela. Isso não é de fato uma promessa de algo sine qua non, algo que vai acontecer, aconteça o que houver, haja o que houver, vai acontecer isso. Mas são como o Salmo 37 diz, e também o livro de Provérbios, são textos de sabedoria, estão dizendo a regra do bem viver. Quando se vive bem, se vive de maneira correta, de maneira ordeira, se costuma ter esses frutos. Contudo, tais frutos, eles são suscetíveis de alguns acidentes. Pode acontecer de que alguém plante, mas por conta da erosão, da tempestade, do granizo, do clima, ou mesmo de alguém que venha de assalto, ele não consiga colher aquilo que plantou. O que nós vemos nisso é que a palavra de Deus nos reserva uma esperança bendita além dessa vida. Que essa vida, ela não é plena de justiça. Mesmo mansos, por vezes, são mortos na tenridade. Nosso Senhor mesmo, embora tenha sido profetizado, ele é um grande exemplo disso. Mortos ainda, como muitos servos de Deus são mortos, como o caso de Nabote, que era um homem de bem e foi assaltado por Jezabel com falsas acusações. Então, dessa maneira, a terra lhe foi roubada, mesmo ele sendo manso. Então, existe uma esperança bendita que vai além dessa vida, de uma terra que vai além dessa que é prometida. Foi prometida a Abraão, não apenas a terra geográfica da Palestina, pela qual muitos ainda hoje lutam, mas, como diz a carta aos Hebreus, porque almejava uma cidade que não era meramente essa dessa terra aqui. E que no capítulo 21 e 22 de Apocalipse diz da Jerusalém que desce do céu como noiva adornada, hoje celeste, mas não será para sempre celeste. No novo céu e nova terra, nós viveremos nessa nova Jerusalém, que desce do céu. Há sim uma esperança bendita de um novo céu e uma nova terra, onde habitam justiça, onde Cristo habitará com os seus, um espaço físico, não meramente espiritual, porque estaremos no nosso corpo ressuscitado, transformado. E dessa maneira temos a certeza de que mesmo essa esperança momentânea aqui transcende para o novo céu e nova terra. Muito bom. Então, aí as considerações iniciais dos nossos dois convidados, né? O pastor José Carlos de Lima e do reverendo Sandro Márcio de Almeida, tá bom? Mas eu quero convidar você que nos assiste a participar também do Vejam Só dessa noite e dando a sua opinião, obviamente, sobre o tema que nós estamos tratando. Você pode fazer isso entrando lá no nosso site, vejamsó.com.br. Já aparece aí na sua tela e lá você vai encontrar a nossa enquete de hoje. Dá a sua opinião também sobre o tema que nós estamos debatendo nessa noite. Vamos lá ver a enquete e as opções de resposta? A nossa pergunta lá no site é a seguinte: a Nova Jerusalém será na terra? Pergunta bem direta aí para você. E a primeira alternativa é sim, a Nova Jerusalém será na terra, pois ela desceu, ou melhor, pois ela desce do céu. Não, desceu, né? Ah, tá lá. Pois ela desceu do céu, isso. Então a primeira alternativa é sim, pois ela desceu do céu. A segunda alternativa é não, pois vamos para onde Cristo está, ou seja, nós que iremos ao céu. E a terceira alternativa é aquela alternativa mais famosa, né? Sempre defendida pelo pastor Heber, não sei, e nenhuma das anteriores. Então você pode entrar lá no nosso site, o vejamsó.com.br, e participar da nossa enquete. E respondendo à nossa enquete, você já irá se credenciar a participar do nosso sorteio e ganhar aqui um livro escrito pelo nosso irmão, o reverendo pastor Josimar Salum, O Manifesto aos Católicos, Evangélicos, Pentecostais e Protestantes. Aqui, ó, o Cris está mostrando aí para vocês, ó. Esse aqui é o presente que a grade oferece. Quem participar, respondendo a nossa enquete de hoje, vai participar aí, poder concorrer ao livro Manifesto. E tem uma informação aqui interessante na contracapa, né, do pastor Ernie Seibert. Ele que é da Sociedade Bíblica do Brasil, né, e ele esteve aqui recentemente falando sobre a reforma.
o comentário que ele fez foi: depois do famoso Manifesto Comunista de Marx e Engels e do Manifesto Cristão de Francis Schaeffer, estava na hora de surgir um novo manifesto. Parabéns pela coragem. Tá aí, ó, fazendo um comentário sobre o livro Manifesto. Muito bom. Josimar Salum, você que responder aí a nossa enquete, vai concorrer também a esse livro, que no final do programa nós iremos passar quem foi o ganhador. Tudo isso um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que durante todo esse tempo tem aqui auxiliado o programa Vejam Só, oferecendo brindes e principalmente oferecendo a você que nos assiste muito conhecimento. E agora, no ano de 2018, que já está chegando aí, meu amigo, a Grade vai oferecer uma grade nova, com muitos cursos, mais cursos, na verdade, né? Para que você possa se capacitar para o trabalho do Senhor. Além daqueles que nós já conhecemos, né, sobre as questões bíblicas, por exemplo, sobre a questão da reforma. Você que quer estudar a reforma protestante, e você vai saber ali que foram várias reformas que aconteceram, você tem esse curso. Se eu não estou enganado, são 2 semestres esse curso, né? Os cursos da grade são todos modulares. Você tem curso, por exemplo, para capacitação, para administração de grupo de louvor. Você na sua igreja que tem enfrentado problemas, de repente, com o Ministério de Louvor, a grade oferece esse curso ali para você se capacitar, sabendo que o Ministério de Louvor não é só cantar bem ou tocar bem, você precisa ter ali a questão do relacionamento interpessoal, saber lidar com os problemas de cada um, administrar, em alguns casos, um grupo muito grande de pessoas. Então é bom você se capacitar para isso. E você pode então ali na grade fazer esses cursos. Então pega aí o telefone, anota o telefone que já aparece na sua tela e você liga. Não adianta ligar hoje, se você ligar lá agora, meu amigo, ninguém vai estar lá, né? Esse horário da noite o pessoal também está descansando. Mas você anota e amanhã você liga e já pega ali todas as relações de curso, já sabe os valores, como fazer para se inscrever, quando começa, quem serão os professores e você então vai poder participar ali com certeza, se capacitando muito mais para o trabalho do Senhor. A Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, você já conhece toda a qualidade da Grade, faça parte você também desse time e você que já fez um curso, com certeza você vai poder fazer o outro ali também e poder melhorar muito mais o seu desempenho, tá bom? Antes de irmos para o nosso primeiro intervalo, eu vou fazer aquele jabazinho especial do blog do patrão, né? Ah, isso aí, o blog do Pastor Heber, tá de volta lá, hebercocarelli.blogspot.com.br. E lá, meu amigo, você vai ver uma nova face do Reverendo Heber. Você que só conhece ele aqui do Vejam Só, você entrando lá no blog, lá você vai ver um Heber totalmente diferente, tratando de assuntos polêmicos e principalmente dando a opinião dele sobre isso. Ó, tem alguns vídeos recentes lá falando sobre violência doméstica, muito interessante, falando sobre aborto, falando sobre aquele assunto que pipocou muito na mídia, a cura gay, que foi habilitada novamente por um juiz, o Conselho de Psicologia, um debate muito grande entre os evangélicos, a comunidade LGBT, e o pastor Heber dá a opinião dele sobre esse assunto também. Além de tantos outros temas que você encontra lá em vídeos curtos, de até 5 minutos. Vale muito a pena conferir e, além disso, você encontra ali também as pregações do pastor Heber, e ali a gente já conhece toda a instrumentalidade e a capacidade do nosso irmão em levar o conhecimento da palavra de Deus. Então fica a dica aí, viu? Você que está navegando aí pela internet sem saber o que procurar, vai lá no endereço do blog do pastor Heber e você vai pegar muito conteúdo edificante para você. Podia ter aquela maquininha agora, aquele barulhinho daquela maquininha do caixa, né? Eu fiz o jabá aí, o pastor Heber depois acerta comigo, hein, pastor Heber? Tá bom? Fica na dica. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos com o debate do Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta, programa Vejam Só, trazendo muita informação para você nessa noite. E eu avisei, né, que o intervalo era rapidinho, né? De repente você ainda tá aí na cozinha pegando esse copo de água, meu amigo, corre para você não perder nada. E agora que vão começar as nossas rodadas de perguntas, respostas e comentários em cima da resposta. Todos esses momentos, um tempo pré-determinado, né? São 3 minutos que cada um dos nossos convidados tem para desenvolver então a sua pergunta, o outro para responder e depois volta a palavra para o primeiro
para ele fazer alguns comentários em cima da resposta. Recebendo hoje aqui em nossos estúdios com muita alegria, o pastor José Carlos de Lima, da Igreja Novo Israel, lá da cidade de São Roque, cidade muito bacana, o pastor José Carlos. E também recebendo o reverendo Sandro Márcio de Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, atuando na Igreja Presbiteriana ali em Parque das Flores, divisa ali com Mauá. Pastor Sandro Márcio também, com muita alegria que nós recebemos aqui nessa noite. E quem vai ter a oportunidade de fazer a nossa primeira pergunta é o pastor José Carlos de Lima. Pastor José Carlos, o irmão pode então aproveitar aí os seus 3 minutos para fazer a primeira pergunta do nosso debate de hoje. Muito bem. Sabemos que essa morada eterna da igreja, ela tem uma vasta, um contexto amplo, enorme no Novo Testamento, falando da igreja na Jerusalém Celestial. Por 3 vezes o Apocalipse diz que ela desce do céu. Mas é interessante nós sabermos também o seguinte, que algumas coisas antecedem esse fato. Aquilo que a escatologia nos dá em seu amplo contexto, começando pelos profetas, alguma coisa interessante dentro do Apocalipse nos revela muito mais do que isso. A igreja na eternidade, a igreja na cidade santa, a eliminação do velho céu, da velha terra, e aqui a cidade glorificada no espaço, naquilo que vai ser novo, naquele céu que vai ser novo, naquela terra que será nova, aonde essa cidade estará. Nós que cremos no milênio literal e futuro, nós deixamos sempre uma pergunta com base no tabernáculo de Davi, na aliança davídica, em 2 Samuel 7, do versículo 12 ao 16, onde o Senhor Deus promete a Davi um descendente que se assentaria no trono dele para sempre. E assim a gente fica com essa pergunta: quando o descendente de Davi assumirá esse trono? O anjo Gabriel falou isso exatamente para Maria, né, no capítulo 1, verso 32 de Lucas, dizendo que e Deus daria a Cristo o trono de Davi, seu pai. É uma das razões do porquê nós cremos no milênio literal. E o porquê que a igreja estará com Cristo aqui. Não é herdar a terra, mas é participar de um governo aqui. Herdar a terra é herança eterna, como já falamos. Parte lá para depois do juízo final. Mas esse fato que antecede, acredito que o reverendo possa nos ajudar na resposta. Quando que o tabernáculo caído de Davi seria ou será reconstruído, refeito, para que o filho de Davi reine nesse trono? Bom, reverendo, o senhor entendeu a pergunta? Compreendi. Tranquilo? Vamos lá então, o reverendo Sandro tem 3 minutos para a resposta feita pelo pastor José Carlos de Lima. Glória a Deus, é uma pergunta muito pertinente e ela tem a sua resposta na própria Escritura Sagrada, porque havia a profecia antiga do tabernáculo de Davi que haveria de ser reconstruído, levantado, e nós sabemos que o rei só pode ser um, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o legítimo descendente de Davi, ao mesmo tempo que é também o seu Senhor, como diz a Escritura. E o Tiago, irmão de Jesus, irmão de nosso Senhor, no concílio de Jerusalém, quando estavam perguntando o que fazer com os gentios, ele então cita essa profecia antiga. Ele cita dizendo que ela estava se cumprindo. Ele diz aqui que toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, e eles contaram, e finalmente, depois que eles terminaram, no versículo 13 do capítulo 15 de Atos, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi,
e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então, aqui, Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, por obra do Espírito Santo que trabalhou em sua vida, ele deu essa iluminação, essa inspiração, ele então interpretou a profecia antiga como se cumprindo dessa maneira, quando Cristo reina com os gentios e não apenas com os israelitas. Quando o tabernáculo de Davi se faz manifesto não apenas num reinado temporal, não apenas num reinado físico, mas para que todo mundo o veja, para que todos o vejam. Nós cremos que quando Jesus disse: o reino de Deus está no meio de vós, é chegado a vós. Quando o Senhor Jesus disse que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide pregar o Evangelho, ali estava o reino vindo com o Senhor estabelecido a partir de então. Muito bom. Então aí a resposta do reverendo Sandro Márcio, a pergunta feita pelo pastor José Carlos de Lima. O pastor agora, José Carlos, tem a oportunidade de mais 3 minutos para fazer os comentários em cima da resposta dada pelo reverendo Sandro. Excelente resposta. Tiago realmente falou isso. E ele põe em ordem, inclusive. Primeiro Deus visita os gentios para tirar dentre dele um povo, para o seu nome, igreja. E depois eu voltarei e reedificarei o tabernáculo caído. Primeiro a igreja, depois a volta para reedificar o tabernáculo de Davi. Ele está firmado numa raiz escatológica em Amós, capítulo 9, verso 11 e 12. E é exatamente aí que foi profetizada essa realidade. Também em Isaías, capítulo 9, verso 7, Davi falando a respeito desse reino, do reino do Messias, ele deixa claro, exatamente quando ele afirma que nesse tempo, o Senhor Jesus regeria as nações com vara de ferro. Capítulo 11, versículo 4, uma visão completa do milênio, onde a partir do verso de número 6, ele mostra a natureza com as alterações que ela sofrerá. Vê-se que esse governo, ele foi profetizado, e Cristo é chamado, inclusive, de estandarte das nações, versículo 10 e 11, e exatamente esse estandarte das nações, ele redime primeiro esse remanescente dos judeus, que participarão desse governo. Capítulo 2, versículo 4, você tem Cristo julgando nações exatamente com equidade. Vê que essa vara de ferro foi profetizada no Salmo 2, verso 9, cetro de equidade, repetido em Hebreus capítulo 1, versículo 8, cetro de equidade. Essa mesma realidade está em 19:15 do Apocalipse, por ocasião da parúzia, quando ele vem e elimina o anticristo e seus guerreiros, que no verso 15 ele governa as nações com vara de ferro, o que foi profetizado em 12:5 do Apocalipse, quando a mulher dá à luz um filho, o qual regerá as nações com vara de ferro. Ele diz que a igreja participaria desse governo no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 26 e 27, dizendo exatamente que aquele que vencer herdará todas estas coisas e regeria as nações com vara de ferro, assim como ele recebeu do pai dele essa autoridade. Por esta razão é que nós cremos, conforme Apocalipse 5, versículo 10, que reinaremos sobre a terra. Então, antes do futuro da cidade santa, nós temos o milênio que antecede, onde toda beneficência para com Davi, para com Abraão e para com a aliança palestiniana, do capítulo 28 até o capítulo 30 de Deuteronômio, primeiramente tem uma série de profecias a se cumprir antes da eternidade. Por essa razão que nós cremos no milênio literal, antes da eternidade chegar. Muito bom. O senhor José Carlos Lima aproveitando até o último segundo os seus comentários para essa primeira pergunta, né? Vamos então passar agora ao reverendo Sandro Márcio, que ele vai ter a oportunidade então, né, são 3 minutos para ele fazer a pergunta para o reverendo José Carlos, e se o irmão quiser,
pode, obviamente, administrar como bem entender esses 3 minutos, comentando um pouquinho, inclusive, do comentário que o pastor fez também. Reverendo Sandro, a palavra está com o irmão. Certo. Bem, o que nós vemos é que o único texto bíblico, de fato, literalmente falando, que menciona o milênio, é Apocalipse 20. É o único. Então, quando o nosso irmão e os nossos demais irmãos dispensacionalistas falam acerca do milênio em Isaías, por exemplo, né? Quando Isaías, no capítulo 11, também no capítulo 60, no capítulo 65, ele fala abertamente sobre o novo céu e nova terra. Ele fala novo céu e nova terra, ele não fala de milênio. Como o irmão consegue ver milênio quando está literalmente escrito novo céu e nova terra? Em Isaías 65 e 66 e outros mais textos que mencionam essa realidade. Como uma abordagem literal da Escritura pode encontrar milênio onde não está escrito milênio, literalmente está escrito algo que pertence ao fim de todas as coisas, que é o novo céu e nova terra? Essa é a pergunta que eu tenho ao querido irmão. Vamos lá, então, o pastor José Carlos de Lima tem 3 minutos também para dar a resposta pela pergunta feita pelo reverendo Sandro Márcio. Isso, 65 de Isaías 17, naturalmente fala do novo céu e da nova terra, né? Que se confirma depois no Apocalipse. Tá? Primeiramente, fundamentos proféticos, fundamentos escatológicos, ele começa exatamente partindo desse princípio. Quando pegamos a aliança com Abraão, Gênesis 15, 18, aquela promessa não foi cumprida ainda. E se cumprirá. Nós temos também aqui essa aliança palestiniana, no capítulo 30 de Deuteronômio, do versículo 1 ao 4, e acontecerá, Israel, que nos últimos dias, quando todas essas coisas vierem sobre ti, bênção e maldição, o Senhor teu Deus te trará de volta a essa terra. E Deus faz uma série de promessas a ele, dizendo que o abençoaria e engrandeceria. Na aliança davídica, um descendente de Davi tem que se assentar no trono dele. Depois nós temos então essa realidade no capítulo de número 2 de Isaías, quando ele trata exatamente esses detalhes super interessantes, vê esses detalhes que apontam para um futuro extraordinário aqui na terra, quando ele fala, nos últimos dias, que se formará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima de todos os outeiros, e concorrerão a ele todas as nações da terra, e irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos, andemos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre nações, né? Repreenderá muitos povos, aqui está o cetro de ferro, aqui está a justiça inflexível, que é traduzida exatamente por cetro de ferro. E esses converterão suas espadas e enxadões em lanças, olha só, em instrumento agrícola. Então nós temos um vislumbre desse futuro, que se repete em Isaías 11, em Isaías 35, no capítulo inteiro, por exemplo. Né? E quando nós vamos então para o Novo Testamento, então nós temos então outros detalhes interessantes, né, que me reservo aqui, deixar para algumas perguntas futuras. Então aqui nós temos o fundamento profético. Depois do fundamento, nós temos lá na frente agora o Apocalipse 20 falando do milênio, com detalhes que são inegáveis, que não tem como negar, a menos que você queira ajustar um princípio teológico ao que ali está. Mas você começar do versículo 1 até o 10, você não tem razão para negar o milênio literal na plenitude do texto como está. Muito bom. Daí então a resposta, né, do pastor José Carlos de Lima. Agora mais 3 minutos, reverendo Santo, para o irmão poder comentar a resposta que foi dada então pelo pastor José Carlos. É que o nosso Senhor não veio para reinar de maneira hipotética, de maneira etérea. Ele reina de fato. O Senhor Jesus é rei. Desde que veio já é rei. Diz aqui o Senhor Jesus, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono. Me sentei com meu Pai no seu trono. Ele reina, ele é rei, sim.
E como Apocalipse 20 está sendo mencionado, é importante que se veja que Apocalipse 20, ele tem que ser abordado com um bom entendimento, que o Apocalipse, se você for olhar ele do capítulo 1 como fosse uma história corrida, você tem dificuldades enormes, porque ele vai até o juízo final, ele volta, ele vai até a consumação das coisas e ele volta. Ele sempre vai e volta em diversas facetas do modo de abordar. Então, nós não podemos pegar o Apocalipse como se fosse cronológico, quando o capítulo 12, por exemplo, ele volta a contar o início da perseguição da igreja, sendo que já no capítulo 11 ele já havia falado do juízo de Deus sobre as nações. Então, não dá para entender o Apocalipse de maneira cronológica, um capítulo depois do outro, como se fosse uma história corrida. Ele mesmo se faz entender. Daí que, dividido o Apocalipse nas suas sessões, o capítulo 19 termina uma sessão e termina já com o retorno do Senhor. Agora, o capítulo 20 volta novamente ao início. Então, no capítulo 20, nós temos quando o Senhor, ele vem ao mundo e, com a vinda do nosso Senhor, o dragão é preso. Com a vinda do nosso Senhor, o dragão é preso, e diz aqui a Escritura que por 1000 anos, isso de maneira simbólica, de 1000 anos, durante o tempo em que as almas dos decapitados, nós não temos tempo de lê-lo todo, mas as almas dos decapitados estão reinando com Cristo no céu, vivendo e reinando com Cristo no céu. Cada crente que morre hoje está reinando e vivendo com Cristo no céu. É disso que está tratando. Agora, o engano é quando se pega o capítulo 19 e se faz uma cronologia para o 20, como se fosse uma continuidade. Não, são pontos que retornam ao início para dizer de outra maneira aquela mesma história. Muito bom. Então, aí os comentários do reverendo Sandro Márcio. Vamos voltar a palavra ao pastor José Carlos de Lima, que vai ter a oportunidade de fazer a sua segunda pergunta, então, no nosso debate de hoje. Muito bem. Reverendo, então, de uma vez que não é literal, as atividades de Satanás no milênio diferem das atividades de hoje, como, por exemplo, ele está em plena atividade no mundo hoje. E quando ele é preso no verso 2, é exatamente para não enganar as nações. E hoje é o que acontece, engano. Quando você observa textos bíblicos, não deis lugar ao diabo, não está falando de tempo futuro, é presente. Isso em Efésios 4 e 27. Quando o apóstolo Tiago diz no capítulo 4, versículo 8 da sua epístola, que o diabo tem que resistir na fé para ele fugir, ele está em atividade. Quando Pedro, em 5 e 8 de Pedro, ele diz, ele anda ao derredor de vós bramando como leão, fala de uma atividade do tempo presente. Quando em 4 e 4 de 2 Coríntios, Paulo diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, Deus desse século, do sistema que aí está. No milênio não tem Satanás, perturbação e maldição nenhuma, ele está preso, e hoje ele não está preso. A diferença você vê exatamente no texto. O texto põe a diferença porque é uma realidade de hoje, do que o diabo faz hoje. Ele engana com religião, com filosofia, com mentiras. Ele engana com toda a sujeira que você tem hoje aí. Você está vendo isso, está diante de todos nós aí, as ações dele. Quando a palavra de Deus diz a esse respeito, é para você exatamente diferenciar o que ele hoje está fazendo, esse reino paralelo com a igreja. Hoje, ninguém está negando que Cristo é rei, que ele não reina, ninguém está negando isso. Estamos falando de um reino literal, o ofício dele inicial, profeta, e agora sacerdote, porque intercede ao lado direito do trono de Deus pelos pecadores. Esse ofício sacerdotal é inegável, e o reinado dele no que ele criou é inegável. O literal é o que nós temos que entender. Então, quando você vê o inimigo dele, inimigo da igreja, o qual a Bíblia adverte, imagina uma advertência como essa, por exemplo, né? Em 2 Coríntios 2, 10, 11, quando você tem Paulo falando da reconciliação e do perdão, Paulo chega a dizer o seguinte para a igreja: para que Satanás não alcance vantagem sobre a vossa fé.
Você tem igrejas, tem Satanás alcançando vantagem sobre a fé de alguém que não perdoa na igreja. E ele fala, porque não ignoramos seus ardis. No milênio não tem Satanás, então não tem engano, não tem provocação, não tem nenhuma maldição. O milênio é longe de qualquer espécie de maldição. E hoje nós convivemos aqui, tanto que Cristo nos dá autoridade para expulsar demônio. Eu falo porque eu, como pentecostal, abri várias igrejas, inclusive fechamos templos espíritas na oração, expulsando vários inúmeros demônios. Essa atividade terrível não terá no milênio. Muito bom, então está aí a pergunta do José Carlos, do pastor José Carlos. O reverendo Sandro tem a oportunidade, então, mais 3 minutos para responder a esse questionamento do pastor José Carlos. Falando sobre expulsão de demônios, Jesus disse, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso mesmo eles serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A palavra é séria. Certamente, com certeza, isso, sem a menor sombra de dúvida, pela expulsão de demônios que o irmão bem atestou, tá? É chegado o reino de Deus sobre nós? Sim, do contrário não haveria tal coisa. Pela expulsão dos demônios, a certeza que disse o Senhor de que Ele amarrou o valente. O valente precisava que um valente mais forte que ele o amarrasse. E isso se configurou, diz o Senhor, que Ele fez isso de fato. Em Lucas 17 ele fala, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, não literal como se pensa, não com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso é o rei falando, e quando o rei fala, a gente só pode aceitar, né? Então, o rei está dizendo que o reino que ele veio implantar, ele não veio tentar implantar e os judeus não deixaram. Esse rei eu não reconheço. Eu sei o rei que veio para reinar e reinou e reina. Embora que, para explicar a pergunta que o irmão fez, mas na situação que está, em Apocalipse 20 não está dizendo que ele eliminou o diabo. Está dizendo que ele cerceou, que ele amarrou para que não enganasse mais as nações. Daí então, é só a gente ver como era antes de Jesus vir. Apenas Israel é que conhecia o Evangelho, e somente Israel conhecia o Evangelho. Algumas nações que chegavam a se aproximar de maneira fortuita dos israelitas é que podiam conhecer as coisas de Deus. Satanás enganava as nações de maneira escrachada. E com a vinda de Cristo, quando os gregos chegaram a Jesus para vê-lo, Jesus disse assim, desde já o Filho do Homem será levantado e atrairá para si as nações. Então, Satanás perdeu o seu poder de enganar as nações como enganava. Nós podemos dizer, não é conversão de todos, não é mesmo. O mundo é mau, há ação de Satanás. O milênio de Apocalipse 20 não elimina a ação de Satanás, mas diz que quanto a impedir o prosseguimento do Evangelho, ele já não pode mais. O Evangelho vai avante para a glória de Deus. Muito bom, então é a resposta do reverendo Sandro Márcio. Nós vamos devolver a palavra agora ao pastor José Carlos de Lima, que vai então tecer os comentários em cima dessa resposta. Pastor, mais 3 minutos para o irmão. Muito bem. Vejam bem, o Senhor deu a Pedro a chave do reino. Pedro, eu te darei a chave do reino. 16 de Mateus 18. Pedro inaugura esse reino, igreja, e não o reinado de Cristo aqui, mas a igreja dele. Eu edificarei a minha igreja. Então esse reino de Deus que veio com poder foi inaugurado em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo entrou, batizou o crente, quando trouxe mais 5.000 pessoas. Em poucos anos, Pedro tinha 15.000 crentes ali em Jerusalém, todos cheios do Espírito Santo. Bem, igreja, período da igreja, que Paulo em Efésios 3:2 chama de dispensação da graça. Vejam só, que em Mateus capítulo 21, o Filho de Deus cita Isaías capítulo 5, a parábola da vinha, dizendo que Deus plantou uma vinha e esperasse que ela desse fruto bom, no caso Israel, mas foi reprovado. Cristo diz assim para os judeus, portanto o reino vos será tirado, e foi tirado, e será dado a uma nação que deu os frutos do reino.
verso 43 de Mateus capítulo 21. A igreja então agora no lugar de Israel, a igreja, o Israel que rejeitou, a respeito disso em 11 de Romanos 22, Paulo diz assim, que aquele Israel que saiu do tronco, que foi tirado fora por causa dos gentios, agora esses gentios estão enxertados no lugar deles, e Paulo dá uma advertência para a igreja, que a igreja recebeu isso com humildade, caso contrário seria cortada também, 11, 22 de Romanos 23. Portanto, essa igreja está aqui militante, cujo ofício é esse, ide pregai, ide ensinai. A igreja vai sim, até Deus no cumprimento da verdade, inclusive daquilo que disse Daniel, ela continua a sua marcha. Mas reino, como está em Apocalipse 20, outra, o diabo ali ele está preso no abismo e não cerceado, e não impedido apenas, ele está preso no abismo ali. Abismo esse que na quinta trombeta, em 9 do Apocalipse, versículo 1, ele cai, é eliminado e é autorizado a abrir a poço do abismo, onde saem terríveis espécies de demônios. Ele está amarrado no Apocalipse capítulo 20, não apenas impedido de fazer alguma coisa. Tanto que quando Isaías fala, não haverá maldição no reino do Senhor. Você tem isso exatamente em 4 de Isaías, do versículo 1 em diante. Você tem em Miqueias capítulo 4, do 1 ao 5. Zacarias capítulo 8, 22 e 23. O que é a bênção plena do milênio? É bom que o amilenismo comece a diferenciar parúzia de juízo final, para não fazer essa mistura que a gente vê em todo o comentário amilenista. Muito bom, tá aí então, encerrando mais uma rodada de perguntas, né? Nós vamos fazer aquele rápido intervalo, é só, amigo, só para você ir lá, pegar uma aguinha, molhar a garganta e voltar rapidinho, porque o nosso debate continua na sequência. Você já viu aí que a coisa está esquentando, tá bom? Vejam só, vai, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Programa Vejam Só de novo, voltando. Agora voltando mesmo. Trazendo muita informação bíblica, conteúdo importante para você. Nos 2 primeiros blocos nós já falamos bastante sobre o nosso tema dessa noite. Já pegamos ali uma primeira rodada, né, de perguntas, respostas e comentários. E nós vamos continuar agora nesse bloco com muita alegria, recebendo aqui em nossos estúdios o pastor José Carlos de Lima, da Igreja Novo Israel, lá da cidade de São Roque. E também recebendo com muita alegria reverendo Sandro Márcio de Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana ali em Parque das Flores, divisa ali com Mauá. Estão aqui nos auxiliando a entender um pouquinho sobre essa questão da Nova Jerusalém, da habitação dos crentes, quem são os mansos que são tratados lá em Mateus 5, herdarão ou não herdarão a terra, é aqui, é no porvir, falando sobre o milênio. Temos discorrendo sobre muitos assuntos e com certeza você que nos assiste tem aprendido bastante. No último bloco, nós encerramos então com uma pergunta feita pelo pastor José Carlos de Lima e agora nós vamos iniciar esse nosso último bloco, uma pergunta feita pelo reverendo Sandro Márcio. O senhor tem 3 minutos, então, para elaborar a sua questão. Desde já, salientando que o assunto é efusivo, então nos chama muito a atenção, mas estamos diante de um servo do Senhor, e nós respeitamos muito, na intenção mesmo de nós debatermos aquilo que a Bíblia diz, com toda a sinceridade do nosso coração, de que nós cremos desse modo, cremos que estamos mesmo ensinando a Bíblia Sagrada com fidelidade e que Deus nos ajude. Em Efésios 2, diz que Cristo, Ele fez uma união. Aqueles que estavam longe, que eram os gentios, agora são um com os judeus, um só povo. Diz aqui que por intermédio da cruz, reconciliasse ambos em um só. Estou em Efésios capítulo 2, versículo 16. Em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele está falando sobre igreja e Israel. Um princípio que a gente usa no casamento, quando fala que assim como Cristo e a igreja, também marido e mulher, a gente diz, como disse nosso Senhor, o que Deus uniu não separe o homem. Será que o dispensacionalismo não está separando o que Deus uniu? Deus uniu eternamente Israel e igreja. E o dispensacionalismo faz questão de fazer diferença. Quando Deus uniu para sempre num só corpo, não pode haver separação. O que o irmão acha dessa minha posição? Muito bom, vamos lá então a resposta, mais 3 minutos para o pastor José Carlos de Lima. Muito bem. Efésios 2. É como se Paulo pegasse João 3, o capítulo da regeneração, e traduzisse a miúdo para nós. Bom, ele une num só corpo, gentil convertido, judeu convertido, obviamente a igreja. Se você juntar um gentil convertido, nascido de novo, um judeu convertido, nascido de novo, resultado é igual à igreja. É isso que Deus está dizendo através de Paulo aí. Não tem diferença. Agora, nós temos em toda a raiz profética do Velho Testamento algumas coisas interessantes que ficaram, porque Israel se endureceu contra Deus. Um exemplo, meu caro reverendo, tanto é que eu parabéns pela sua sinceridade em esclarecer esse assunto. Qual foi, eu deixo essa pergunta para os amilenistas que estão ouvindo, qual foi a atitude de Israel em relação à nova aliança de Jeremias 31 a 34? O que fez Israel em relação a essa aliança? Porque ele veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, Deus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus, João 1:12. O que fez Israel exatamente com esse prêmio que Deus deu a eles? Imagine você uma coisa, meu caro reverendo, eu vou pegar um capítulo aqui escatológico, por exemplo, Jerusalém que matas os profetas e aqueles que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos sob as asas, como a galinha faz com os seus pintinhos, mas tu não quisestes, porque, veja bem, a vossa casa vai ficar deserta, verso 37 e 38 de Mateus 23, agora escute o 39, porque desde agora não me vereis mais, até que digas bendito que vem em nome do Senhor. Vocês, amilenista e pós-milenista, localiza para mim o cumprimento desse versículo na história. Localiza para mim o cumprimento dessa verdade na história. Localiza para mim quando foi que se cumpriu, eu repito mais pela segunda vez aqui, quando foi que os 6 objetivos das 70 semanas se cumpriram? Daniel 9:24. Quando foi que se cumpriu o verso 27 dessa profecia? Está tudo voltado para Israel. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Primeiro, para dar fim aos pecados, transgressão e iniquidade. Trazer a justiça eterna. Selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Quando foi que se cumpriram esses 6 objetivos? Nunca. Outro detalhe, Deus fala para Daniel. Talvez não dê tempo de perguntar, mas fica só nessas aí, você me responde depois, para tu saber por que no Novo Testamento a rejeição e por que o reino tem que tratar com a descendência de Abraão da aliança palestiniana. Tá bom, reverendo, o pastor José Carlos já tem muita pergunta para os amilenistas responder, já queríamos colocar mais perguntas, deixa um pouquinho para depois também. Reverendo Sandro, então 3 minutos para os comentários em cima da resposta do pastor. Com toda a resposta, com todo respeito, o irmão foi maroto comigo, porque eu fiz uma pergunta e ele me fez 25. Então, era para o irmão responder a minha pergunta. Bem, acontece que o irmão deu uma tocada no assunto, embora não tenha sido direto ao que eu perguntei. Pelo que o irmão disse, então, existem 2 classes de judeus. Judeus igreja e judeus escatológicos. Parece que é isso que ele quer dizer. Mas o apóstolo Paulo não fala disso, o apóstolo Pedro não fala disso, o apóstolo João não fala disso, o Novo Testamento não fala disso. Quem fala é o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, justamente por ser interpretado de forma literal, é que Jesus foi rejeitado. Porque os judeus não viram em Jesus o Messias que haveria de acabar com as grades romanas, com as algemas romanas. Foi justamente por um pensamento semelhante ao dispensacionalismo que Jesus foi rejeitado.
porque quiseram ver em Jesus o que Jesus não veio fazer, porque quiseram ver as profecias antigas de um modo que Jesus jamais quis cumprir. Jesus quis cumprir como Deus quis, como Deus nos ensinou. E quando ele diz, João Batista, confuso, perguntando, ora, o que é essas coisas que todos ouço falar? E ele fala, veja o que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu a levar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E ele cita Isaías, ele cita gloriosamente que estava se cumprindo sim, e o povo não estava vendo, e os dispensacionalistas ainda não veem, eles ainda esperam algo que o Senhor não veio fazer. O Senhor cumpriu cabalmente aquelas profecias. Sim, o homem não vê, mas quando o Senhor Jesus e os seus apóstolos interpretam, vejam bem, o Novo Testamento interpretando o Velho, e não como os dispensacionalistas fazem, pegam o Velho Testamento para interpretar o Novo. Eles fazem, então, essa coisa anômala, de inventar uma nova classe que não é judeu com gentio, são judeus para o final. Ora, não, se judeus hão de se converter no final, hão de se unir à igreja, porque só existe uma maneira de ser salvo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, na fé no Senhor. A pregação de Pedro é que aquilo era para vós e para vossos filhos, é para sempre. A pregação é de que quer ser do Senhor, seja judeu, seja gentio, pela fé em Jesus Cristo. O que Deus uniu, não separe o homem. Muito bom, então com esses comentários do reverendo Sandro Márcio, a gente encerra mais essa rodada, né, de pergunta iniciada pelo reverendo Sandro, e vamos passar então a palavra para o pastor José Carlos, que vai então ter a oportunidade de fazer uma nova pergunta, né, iniciando aí mais uma rodada de perguntas, respostas e comentários. Pastor José Carlos, o irmão tem 3 minutos então para a sua pergunta. A resposta eu dei. Para quem ouviu bem o que foi falado, a resposta eu dei. Judeus e gentios num corpo. Muito bem. E Paulo falou a respeito também em Romanos 9, 27 e Romanos 10, 20 e 21, o que está em Isaías 65, 1 e 2, e também Isaías 1 e 9, Isaías 11, 11, 10 e 22 de Isaías. E em Sofonias 3, 13, tá? Ele interpretou tudo e falou a respeito sim, ok? Muito bem. Reverendo, o julgamento de Mateus 25, 31 a 46, esse julgamento é semelhante ao Apocalipse 20, 11 a 15? É o mesmo? É essa a pergunta? Bom, essa pergunta. Então, leia, por favor, para não pegar o meu tempo com a leitura dele, por favor. Lê para mim, está no seu tempo. Não, eu já fiz a pergunta, entendeu a pergunta? O julgamento de Mateus capítulo 25, 31 a 46, é o mesmo de Apocalipse 20, 11 a 15? Então, eu vou ler com o meu tempo, então, tudo bem. vamos lá, então, passar a palavra ao reverendo Sandro, então. Isso. 25 de? Mateus. Mateus De 25. 36. Do 31 ao 46. 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Qual é a sua pergunta, irmão? Se é o mesmo julgamento de Apocalipse 20. Isso. É isso. Apocalipse 20. Isso, 11 a 15. 11 a 15, vamos lá. Ele está comendo meu tempo com a... tá certo. 20 de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Sim, é o mesmo julgamento, sim. É o mesmo julgamento, porque o Senhor não tem várias vindas, o Senhor não tem vários julgamentos, o Senhor tem, quando fala, o julgamento do último dia, o grande dia do juízo, o dia do juízo final, nunca falou juízos, nunca falou dias, nunca falou julgamentos. A Bíblia sempre fala um e único. Os irmãos dispensacionalistas querem ver mudança. Mas imagina você, o Senhor Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo. Ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para os judeus, ele está dizendo para os salvos
para os salvos da eternidade, para aqueles que passarão a vida toda eterna com Cristo, nosso Senhor. Essa esperança bendita. Para que seccionar o que o Senhor uniu? Para que fazer várias vindas? Parousia e outra coisa que o irmão tentou dizer. A parousia é a vinda do Senhor. A parousia, a vinda do Senhor é uma única vinda. Não existe arrebatamento secreto. Quando o Senhor voltar, veremos os ares, todo olho verá, a igreja subirá em glória com o Senhor. E haverá então o estabelecimento do juízo do grande trono branco do Senhor, acima da terra. A terra será transformada, novo céu e nova terra serão transformados, e nesse momento todos, grandes e pequenos, como diz em Apocalipse, estarão diante do Senhor e ouvirão do Senhor a sentença final. Essa sentença que já é conhecida na vida de quem viveu aqui, já sabe bem para onde vai, mas que há de ouvir da boca do nosso Senhor. Então, são elucubrações que o dispensacionalismo inventa que não tem base bíblica, mas que tentam sufocar-nos com um sistema. O reverendo Sandro quer fazer mais alguma consideração? Nossa produção aqui já chegou num acordo que o irmão, se precisar, tem mais 1 minuto para falar. Ou deu a resposta? Então, dessa maneira é que nós vemos, quando o Senhor Jesus voltar nos ares, e todo olho verá, não fará arrebatamento secreto, não fará algo para 7 anos ou para 1000 anos, será algo para valer. Quando o Senhor voltar, será para estabelecer o reino eterno, porque hoje Ele reina com as almas nos céus, e reina com a igreja aqui na terra como embaixadora do reino, a ponto de que ao nome de Jesus, os demônios se dobram. Muito bom, então a resposta, né, do reverendo Sandro. O pastor José Carlos tem mais 3 minutos, né? A oportunidade, então, de comentar a fala do reverendo Sandro. Muito bem. É necessário que você conheça o Deus que anuncia o fim desde o começo. É necessário que se veja isso, conforme falou Isaías no capítulo 45, versículo 11, e no capítulo 46 e 10. Essa inversão que foi dita pelo nosso reverendo, ela não é justa com relação a nós dispensacionalistas, tá? Para você falar que o julgamento de Mateus 25, 31 a 46 é o mesmo do Apocalipse 20, 11 a 15, o juízo final, você tem que me mostrar livros abertos em Mateus 25, livro das obras, livro da vida. Você tem que me mostrar o local desse julgamento, baseado em 3 e 2 de Joel, que ele profetizou a respeito. Você tem que me mostrar por que 3 grupos de pessoas, bodes, ovelhas e meus irmãozinhos. Você tem que me mostrar por que critério de obras. Me deste de comer ou não me deste de comer, que envolve salvos e perdido ali. É necessário que você mostre esses detalhes, aonde está em Mateus 25, porque ele foge muito aos padrões do Apocalipse 20, 11 a 15. E tem um detalhe, não falou julgamentos, como ele bem citou, mas fala tronos. Daniel 7, 9 fala tronos, foram postos os tronos. Mateus 19, 28, tronos para os apóstolos julgarem as 12 tribos de Israel, palavra do rei, do mestre. Tem julgamento de Israel profetizado em 20 de Ezequiel 33 a 38. Tem julgamento das nações opressoras de Israel aqui em Mateus 25, onde eu apontei aqui. Tem julgamento profetizado sobre o julgamento do anticristo, da besta, que serão eleitos na Europa e em breve com seus apoiadores para a grande tribulação. Isso está em 7 de Daniel, no capítulo 7, verso 9 em diante. Você tem que ver isso em 19 do Apocalipse, que é a parúzia e não juízo final. Quando ele vem com seus santos, como foi profetizado em Judas 14, em Zacarias 12, 10 a 14, como foi profetizado em Zacarias 14, 4 a 5, como foi vista essa realidade, a guerra que ele trava com a besta, que quis guerrear contra o cordeiro em 17 do Apocalipse, versículo 14, que estes guerrearão contra o cordeiro e serão vencidos por ele. É necessário que você me mostre tudo isso, detalhes do Apocalipse que vocês passam por cima, sem considerá-los, a visão fraca que vocês têm com relação à profecia,
Chega quase próximo da heresia. Não é, mas chega próximo. Então me mostra os detalhes do capítulo 20, 11 a 15, se estão inseridos em 25 de Mateus. Muito bom. Então, encerrando aí os comentários do pastor José Carlos de Lima, nós temos tempo para mais uma rodada de pergunta e resposta? Tá, então vamos lá. O reverendo Sandro, então, né, vamos passar a palavra a ele, que vai ter a oportunidade de fazer, então, a última pergunta do nosso debate, né, por questão de tempo. Nós vamos ter uma pergunta, a resposta e o comentário, então. Reverendo Sandro, 3 minutos para o irmão fazer mais uma pergunta para o pastor José Carlos. Sim, fico feliz que o irmão tenha sido caridoso em dizer que quase foi heresia. Quase, glória a Deus, quase. Não é nosso objetivo, de modo algum, torcer a palavra de Deus. Os amilenistas, tanto quanto os irmãos dispensacionalistas, certamente amam a Bíblia. Estudam com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado. E cada versículo do Apocalipse, você pode encontrar em Mais do que Vencedores, de William Hendrickson, o comentado versículo por versículo. Pode encontrar o comentário do Novo Testamento, do Apocalipse, de Simon Kistemaker, que é pela editora Cultura Cristã, versículo por versículo. Não se passa por cima, não se passa por cima, se explica. Só que o nosso tempo é curto para trabalhar, por isso eu não pude mostrar, na pergunta que o irmão fez, acerca da diferença da visão do apóstolo João na ilha de Patmos, uma visão, com a pregação de Jesus acerca do julgamento, que o ambiente era outro, a simbologia era outra, a maneira de trabalhar a questão era outra. Não se pode querer que Jesus diga tudo o que João disse ou vice-versa. Cada um tinha uma proposta, falando a mesma verdade, mas segundo o objetivo no momento. Daí a minha pergunta, que eu gostaria muito que o irmão me respondesse, sem mudar de assunto. Afinal, qual é a morada final dos crentes, gentios e judeus? A morada final dos crentes justos, gentios e judeus. Por favor, me responda. Vamos lá, então, passar a palavra ao pastor José Carlos, que vai ter, então, 3 minutos aí para a sua resposta. Obviamente, isso aí já foi respondido. Onde a igreja de Cristo estará na eternidade? Onde que ela vai estar? Mas a nossa igreja, ao falar igreja, tem gentio salvo e judeu salvo. Nós estamos falando do caminho que vai até lá. É diferente. Veja bem, a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Escute bem. Mas chegasses ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. 11:22 de Hebreus. Imagina a expectativa dos patriarcas, 11:10 de Hebreus ao 16. Que eles aguardavam uma cidade da qual o artífice e construtor era Deus. E que Deus não se envergonha de chamar Deus deles, porque Ele já lhes preparou até uma cidade. Imagina Apocalipse 3:12, que realidade ao que vencer. Olha só, primeiro, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e também o meu novo nome, e farei dele coluna no templo do meu Deus. Imagina Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3, que ele viu, João vê a cidade descer, e alguém apresenta para João, eis aí, o tabernáculo, a casa de Deus com os homens. Isso aí não precisa nem perguntar, nós sabemos que na eternidade, pós-trono branco, que não tem nada a ver com o trono do julgamento das nações, antes do milênio, por ocasião da parúzia, a igreja estará na eternidade, até porque Pedro, como disse, esse planeta será eliminado. Resultado, novo céu, nova terra, a cidade gloriosa lá dentro, e o povo de Deus, gentios e judeus convertidos, servindo a Deus eternamente, como está escrito no capítulo 22 do Apocalipse, verso 5, e servirão a Deus eternamente. O verso 14, bem-aventurado que guarda a palavra deste livro, para que possa entrar na cidade pela porta. Imagine que é lá que nós vamos viver a eternidade, não é? O 22 do Apocalipse, essa realidade, o capítulo 21, também do 24 ao 26, e as nações andarão à luz dessa cidade. Reis da terra trarão a ela presente e herança e glórias das nações. Tudo isso está no contexto de quê? Igreja, judeus e gentios junto nesse corpo. Mas nós não estamos falando disso, a minha pergunta não foi essa. E sempre respondendo a pergunta dele, eu não fugi de nenhuma e nem fujo, todas respondi.
Estamos falando de um caminho que a Bíblia traça, com minúcias, profetizada lá atrás, nos profetas, e que culmina no Apocalipse. Foi disso que eu tratei aqui e que eu procurei esclarecer. Muito bom. Então a resposta do pastor José Carlos. Vou passar agora a palavra ao reverendo Sandro, que vai fazer ali nos 3 minutos as suas considerações sobre a resposta do pastor José Carlos. O apóstolo Pedro, falando não apenas a judeus, mas também a gentios, ele diz, citando o Antigo Testamento, como o apóstolo Paulo também fez: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa palavra que está lá em Oséias, e foi mencionado por Pedro e por Paulo, essa palavra, ela menciona, se nós formos literais como os dispensacionais se pretendem, seria só para Israel. Porque a palavra lá está falando de Israel, de uma nação que estava sem terra, estava sem lugar, estava precisando voltar para seu povo, para seu reino. E agora o Senhor promete congregá-los. E quando o Senhor promete congregá-los, unindo com Romanos 11, 9, 10 e 11, que fala acerca dessa verdade, ele fala que essa congregação, igreja, a palavra sinagoga, igreja, que também era citada no Antigo Testamento, a mesma palavra é usada na versão grega da Escritura do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, uma única e verdadeira igreja. Aquela mulher que estava para dar à luz em Apocalipse 12, que inicialmente era a igreja do Antigo Testamento, e uma vez que deu à luz, agora Jesus veio, é a igreja do Novo Testamento, e que o dragão esperava arrebatá-la, mas que ela ficou por todos aqueles 42 meses sendo guardada no deserto, em que o dragão jogou a água de si, o mar para tragar a mulher, não conseguiu. É o tempo do reinado do Senhor, que é mencionado em outra figura no milênio, onde a igreja está protegida. Agora, lá no capítulo 13 diz que os crentes seriam mortos. Os crentes são mortos, mas a igreja é vitoriosa. Como disseram no passado, onde derrama-se o sangue dos cristãos, porque o sangue dos cristãos é semente, a igreja cresce. Então, o reinado de Cristo se manifesta no céu, verdadeiramente com as almas, se manifesta na terra através da igreja como agência do reino, e a igreja não é derrotada até um pouco antes da volta de Cristo, quando finalmente Satanás será solto e o anticristo se assenhoreará, para que Jesus lhe dê a vitória, dê sobre ele a vitória final. Muito bom. Então, em todas as considerações, infelizmente o nosso tempo já está quase estourando. Vamos ver quem ganhou, quem foi sorteado ali no livro da grade. Sérgio Antônio Silva, Itupeva, São Paulo. Sérgio, rapidinho vai estar chegando o livro aí na sua mão, tá bom? Muito obrigado pela participação. Agradecemos aos nossos convidados, pastor José Carlos de Lima, reverendo Sandro Márcio de Almeida. O contato deles está lá no site vejamsó.com.br. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.